Olá, pessoal! Estamos aqui do nosso escritório, que é esse cantinho aqui na nossa casa, para conversar com vocês sobre o nosso novo livro. Vamos mostrar, meu amor? É isso mesmo, o Caminho da Felicidade. Então você que está entrando agora, nessa live nós vamos falar um pouquinho desse livro, desse lançamento extraordinário da Editora Vida. E eu e a Ana tivemos o privilégio de escrever os capítulos desse livro. E um deles é um capítulo muito especial sobre o casamento e a felicidade. Então, olha aqui essa setinha bem aqui embaixo na live. É para você poder mandar essa live para as pessoas que o próprio Senhor vai trazer à sua memória, que precisam participar conosco dessa conversa, saber sobre como a felicidade ela pode estar presente em todas as dinâmicas da nossa vida, inclusive no casamento. E se você é solteiro, gostaria de escolher bem o seu futuro cônjuge, ou se você é casado, chama o marido, chama a esposa, manda a live para aquela amiga, aquele conhecido seu que está enfrentando uma crise conjugal, porque eu sou suspeita para falar, eu tenho vontade ainda de escrever um livro inteiro só no tema desse capítulo, que Amém, é o casamento e a felicidade. Está registrado aí, hein? Tem que escrever o livro mesmo. Então nós realmente cremos que Deus nos pediu para escrever esse livro, é por isso que a gente está aqui, para bater esse papo e conversar um pouquinho com vocês. E o título do livro tem tudo a ver com a experiência da felicidade. Eu tenho a certeza de que você também se identifica com isso. Porque a felicidade, ela é um caminho, ela é um processo, ela é um estado do nosso coração, mas também tem a ver com uma transformação pela qual passamos enquanto caminhamos. Ou seja, não é só um destino, mas é o próprio caminho. Alguém disse, Ana, que a felicidade é como uma pessoa que está tentando capturar uma borboleta. Enquanto essa pessoa está atrás da borboleta, essa borboleta está fugindo dela. Quando ela para e começa a fazer outras coisas, é muito possível que essa borboleta pouse no braço dessa pessoa. Uau! Então, a felicidade é uma experiência que temos enquanto estamos servindo outras pessoas, enquanto estamos cumprindo uma missão que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não tem nada a ver com o nosso próprio ego, com a nossa própria vontade. Tem a ver com o que fazemos em prol do outro. E foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus nos mostrou essa experiência da felicidade enquanto ele andou aqui na terra, quando estava cumprindo a missão que o Pai havia dado para ele. E um dos capítulos fala exatamente sobre Jesus e a felicidade. Então, eu amo, gente. Eu estava voltando do Brasil agora há pouco e de tantos livros que eu poderia ler, eu peguei o nosso próprio livro, Gustavo, e voltei a ler esse capítulo sobre Jesus e a felicidade. E foi assim, fenomenal a forma como você apresentou as bem-aventuranças, né? O tão famoso Sermão do Monte, em que Jesus fala sobre quem são as pessoas verdadeiramente felizes. Porque a palavra bem-aventurados significa felizes. Então, a felicidade, como Jesus nos apresenta, é um segredo, é uma chave muito importante que todo cristão, todo seguidor de Jesus precisa entender, porque a gente é bombardeado o tempo todo com outros conceitos de felicidade. E as pessoas podem imaginar que Jesus falou o Sermão do Monte para algumas pessoas que estavam vivendo num país maravilhoso, sem desafios, economicamente sólido, com extrema segurança, e não é verdade. Ou talvez um povo que não tinha nada a ver com a gente hoje, uma realidade histórica, social de 2000 anos atrás. Então, o que Jesus, a felicidade, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte pode falar comigo hoje? Alguém pode imaginar assim, não, a felicidade está associada com o tanto de dinheiro que eu tenho, a felicidade está ligada ao tanto de título que eu tenho, a felicidade está associada ao tanto de seguidores que eu tenho no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok, ou será em qualquer outro lugar. A felicidade está associada à quantidade de amigos que eu tenho. E Jesus nos mostra que não é necessariamente por aí. Quando Jesus falou sobre o Sermão do Monte, nesse sermão Jesus disse, felizes, bem-aventurados. A expressão que Jesus usou é muito interessante, porque era a expressão que aquelas pessoas entendiam, que se referia a um lugar onde as pessoas eram plenamente felizes com a alegria de Deus. Portanto, Macarios, que é essa palavra bem-aventurados,
ela falava assim na mentalidade das pessoas, elas se lembravam de um lugar de felicidade plena. E quando Jesus falou isso, o povo judeu estava debaixo da opressão romana, eles tinham que pagar impostos pesadíssimos, havia violência por todos os lados, porque tinha muita gente que queria provocar uma revolução contra os romanos. A situação não estava nada fácil, não estava nada boa, havia muita revolta, havia muita indignação, havia muita lágrima, havia muito desespero. Quando Jesus falou sobre felicidade, as pessoas viviam uma condição muito parecida com a condição que muitas pessoas estão vivendo hoje. Elas pensam, será que é possível viver a felicidade nesse lugar onde eu estou? Poxa vida, né? A gente está vendo no Brasil uma situação de catástrofes, né? Esse final de semana passado mesmo, eu estava no Recife para fazer um evento e nós vimos aquelas chuvas terríveis. Até hoje as pessoas tentando se recuperar, né? A gente fica pensando assim nesse trauma que muitas famílias estão passando. Quantas pessoas, quantos seguidores nossos perderam entes queridos, né? A gente estava falando, né, de algumas DMs, algumas pessoas que conversam com a gente e pessoas que perderam mesmo pessoas queridas ou perderam tudo. Então, nós vemos que a palavra do Senhor, ela é eterna. Ela não foi escrita só para aquela audiência daqueles dias. As bem-aventuranças, o que Jesus ensina sobre a felicidade, é para essas pessoas que hoje choram. É para essas pessoas que ele disse, olha, felizes os que choram, porque serão consolados. Amém. E consolados não com o consolo do homem, não com um consolo mecânico, mas consolados com o consolo de Deus. É uma ação do Espírito Santo no coração dessas pessoas. Ana, não é a minha Ana, mas a Ana de Eucana, mãe de Samuel, ela é estéril e dentro da sociedade em que ela vivia, as mulheres estéreis eram tidas como amaldiçoadas. As mulheres estéreis eram consideradas como mulheres que haviam sido abandonadas por Deus, haviam sido esquecidas por Deus. Eram ridicularizadas, eram zombadas. Esse era o estigma dessas mulheres que não tinham filhos. Ana era uma mulher assim. Ela não tinha filhos. E a Bíblia diz que ela ia todos os anos até onde estava o tabernáculo para orar e para clamar a Deus por um filho por causa da situação dela. E numa dessas ocasiões a Bíblia diz que Ana chorou desesperadamente. Desesperadamente. O choro dela foi tão profundo, tão intenso, que ali o sacerdote naquele lugar imaginou que ela estava embriagada. Mas ela mostrava que aquele choro era um choro de uma alma cheia de dor, doída. E quando Eli ouviu-a chorar daquela maneira e ouviu-a dizer que aquelas lágrimas eram lágrimas de uma alma doída, ele disse que o Senhor ouça a sua oração. Amém. Imediatamente Ana experimentou um consolo no coração dela. Ela ainda não havia recebido um filho, ela ainda não tinha ficado grávida, mas ela recebeu um consolo sobrenatural de Deus depois daquelas lágrimas. Amém. É dentro desse contexto que Jesus diz, os que choram são felizes porque eles vão receber um consolo Amém. Que ninguém pode lhes dar senão somente o Senhor. Amém, Jesus. Amém. Então, você pode estar vivendo uma situação muito complicada hoje, como muitos no Brasil e em tantas partes do mundo. Pessoas estão vivendo situações de dor, estão chorando desesperadamente, dizendo, Deus, eu não entendo porque essa é a minha condição, não entendo, será que eu estou debaixo de maldição? Senhor, eu não entendo, será que eu fiz alguma coisa errada? Senhor, eu não entendo, por que o Senhor não me ouviu? Você pode estar chorando agora, mas Deus mesmo, Ele vai agir, Ele vai trazer o consolo ao seu coração. Talvez aquilo que você nunca imaginou que fosse acontecer, Deus vai fazer acontecer na sua vida. Amém. Felizes os que choram, disse Amém. O Senhor Jesus. Porque vão ser consolados. E Gustavo, no livro você também, né, fez um estudo maravilhoso sobre Paulo e a felicidade. Então é muito lindo a gente ver o apóstolo Paulo, né, você falando aí de circunstâncias adversas, de momentos difíceis, ele cantando no meio de um momento de muito sofrimento, na prisão, né, cantando. A palavra diz, está alguém alegre? Cante louvores. Então ele escolheu ali cantar, se alegrar.
E ele é o apóstolo da alegria, que falou muitas vezes: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então eu amei também. É por causa dessa expressão. Esse estudo de Paulo e a felicidade. É por causa dessa expressão, alegrai-vos no Senhor. Paulo tinha consciência de que ele não estava em nenhum outro lugar senão no Senhor. Amém. Quando ele cantou na prisão, ele sabia que ainda que ele estivesse ali na prisão de uma maneira muito física, muito concreta, ele estava também em Cristo enquanto estava naquele lugar de prisão. E em Cristo ele era livre, por isso ele podia cantar. Ele sabia que as circunstâncias da vida dele não eram definidas pelo lugar onde ele estava, mas eram definidas pela pessoa onde ele estava. Amém. Eram definidas porque ele estava em Cristo. E por isso ele pôde cantar ali na prisão. Amém. Por isso ele pôde orar ali na prisão. Por isso, com as costas marcadas, ele pôde abrir a boca e dizer: o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para sempre. A experiência de alegria dele era uma experiência de alegria por causa da certeza que ele tinha. Eu não estou preso nas circunstâncias, eu não estou preso nas situações, eu não estou preso nas mãos dos homens, os demônios não me prendem, eu estou preso a Jesus, ele é a fonte da minha alegria. Amém. E eu quero falar para você que acabou de chegar aqui na nossa live, que nós estamos conversando sobre o livro O Caminho da Felicidade. Já falamos um pouquinho aqui sobre Jesus e a felicidade, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E agora falamos um pouquinho de Paulo e a felicidade. E tem muitos outros capítulos. Deixa eu ler aqui. Tem uma parte aqui que eu acho extraordinária. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Glória a Deus. Eu também fui muito edificada por essa parte do livro. É muito difícil, eu vou ler para você, vai ser um spoiler do livro, né? É muito difícil vislumbrar qualquer possibilidade de felicidade é uma experiência de perseguição. Contudo, se olharmos para a situação de perseguição pela perspectiva de Jesus, nós vamos entender por que devemos nos alegrar e exaltar quando fomos perseguidos. Uau. Jesus afirmou que se nós fôssemos do mundo, o mundo nos amaria e não nos perseguiria. Entretanto, ele continua a dizer que porque nós não somos do mundo, mas de Deus, o mundo passou a nos odiar e a nos perseguir. Ou seja, nós só somos perseguidos porque deixamos de ser escravos do diabo e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Satanás nos persegue porque nos perdeu. Ele ladra contra nós porque Jesus nos libertou. Amém. Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Não deveríamos nos alegrar por isso? Os cristãos dos primeiros séculos compreenderam essa realidade da nova vida em Cristo. Eles se alegravam quando eram odiados, perseguidos, torturados e mortos pelo mundo. Eusébio de Cesareia testemunhou. Declaravam-se cristãos. E esse é um relato do século 2 e 3 depois de Cristo. Pessoas que haviam vivido muito próximas da igreja primitiva, daqueles primeiros discípulos. Eusébio de Cesareia falou sobre essas pessoas, que eles se declaravam cristãos sem se inquietarem por causa dos tormentos, nem das diversas espécies de suplícios aos quais se expunham, mas falavam com inteira liberdade, corajosamente, da religião do Deus do universo e recebiam alegres, recebiam risonhos, bem-humorados, a sentença final de morte, cantando hinos e dando graças ao Deus do universo até o último suspiro. Meu Deus! Eles sabiam que eram de Deus e voltavam para Deus. Eles tinham a consciência de que esse mundo não era o seu lar. Antes, aqui eram apenas peregrinos e forasteiros. Davam graças a Deus, porque sabiam que ao passarem dessa vida para outra, abririam os seus olhos no céu. Ao receberem a sentença de morte por causa da fé, receberiam a coroa da vida por causa de Cristo. Amém. Se eram perseguidos no mundo, seriam recebidos nas moradas eternas. Eles viviam a antecipação da felicidade na terra por causa da promessa da felicidade eterna nos céus. Aleluia! Amém! E a perseguição por causa do Evangelho tem crescido muito nos nossos dias, na nação brasileira e em tantas outras partes do mundo, né? Quanto mais nós nos aproximamos do fim, nós entendemos que essas circunstâncias de sermos zombados, rejeitados, criticados e às vezes até punidos de alguma forma, né? Quantos brasileiros hoje já têm sido às vezes punidos por serem cristãos e se posicionarem pela palavra de Deus.
A própria cultura do cancelamento hoje é tão comum, porque a pessoa afirma a verdade, diz eu sou de Jesus, eu concordo com o que a Bíblia diz, eu busco seguir a palavra de Deus. Essas pessoas são canceladas. E Jesus disse que são canceladas porque o mundo as odeia e o mundo as odeia porque elas não mais pertencem a Satanás. Amém, amém. Essa é a chave para nós nos alegrarmos em meio às perseguições, né? Você que perde uma oportunidade de emprego ou uma amizade, você perde, né, alguma coisa aqui na terra, você pode receber essa felicidade antecipada, a felicidade eterna que aguarda aqueles que vão permanecer fiéis até a própria morte. Então esse livro vai nos abençoar muito em tantos aspectos da nossa vida e o que a palavra de Deus, né, qual é esse padrão de felicidade que Jesus estabelece para nós e que a Bíblia estabelece para nós. Eu amei, assim, cada capítulo que a gente desenvolveu e nós chegamos em um dos capítulos que tem dado muito o que falar. É um capítulo, né, que me inspirou para escolher a roupa que eu vesti, ó, cheia de coraçãozinho. Pedi o Gustavo para colocar a blusa assim mais vinho pra gente combinar, que é o capítulo que fala sobre o casamento e a felicidade. Então, mais uma vez eu te falo, clica aqui nessa setinha, nesse aviãozinho aqui embaixo na live e manda para os casais, as pessoas que você conhece, que tem dificuldades no seu relacionamento conjugal, ou você que é solteiro e quer muito acertar na escolha do seu futuro cônjuge, fazer uma família diferente da sua família de origem, e você às vezes fica meio perdido, como é que eu faço? Como é que eu vou saber como escolher? Bem, no livro que nós estamos lançando, vamos mostrar de novo, amor? A felicidade, o caminho da felicidade não está longe de você, está perto de você, se revela a você, né? Esse livro aborda tantos aspectos da felicidade na nossa vida e também o casamento. E é o nosso lançamento pela Editora Vida. Vamos falar de uma vez do desconto especial que está acontecendo a partir de agora nessa live? A partir dessa live tem um desconto extraordinário, condições especiais para você que quer adquirir o livro, mas essa condição especial vai durar apenas 7 dias. 7 dias, então aproveitem essa celebração de lançamento, esse descontão que a Editora Vida está fazendo, e você encontra o livro físico que vai ser entregue direto na sua casa. Você vai encontrar o link na nossa bio, também aqui no meu perfil, no perfil do Gustavo no Instagram, na bio você tem o link para fazer a sua compra e receber o livro físico para quem gosta de papel. Ele tá muito bonito, a qualidade tá muito boa. E para você que talvez queira o livro em formato digital, nós também temos o livro O Caminho da Felicidade para você adquirir em todas as plataformas digitais. Nós temos na Amazon.com.br, você baixa o e-book no aplicativo do Kindle, né? Ou você lê no seu celular, lê no seu computador, ou você pode até ter o próprio Kindle, né? O Gustavo tem. É como se fosse um iPadzinho para você ler livros digitalmente. Você também compra digitalmente fora do Brasil. Se você está nos Estados Unidos, se você é brasileiro imigrante na Europa, na Ásia, onde você estiver, Amazon.com. Você digita aí O Caminho da Felicidade. Gustavo Bessa, Ana Paula, já vai aparecer para você adquirir o seu e-book. E não perca então esse descontão nos próximos 7 dias no site da Editora Vida. Então vamos lá, já explicou aí pro seu cônjuge que ele tem que parar de fazer outra coisa e sentar com você para assistir esse momento da live? Chamou aí as amigas que querem casar, que querem escolher bem? Já avisou para todo mundo que nós vamos entrar nesse capítulo do livro? Olha, tá dando o que falar aqui na igreja, né, Gustavo? Como tem sido para os casais que já participaram desse estudo, né? Conta pro pessoal aí. Alguma história de algum casal que a gente acompanha. Lembra daquele... Me ajuda a lembrar. Então, porque a Ana fala nesse capítulo aqui dos tipos de homens e tipos de mulheres. Então, nós, de repente, encontramos, assim, homens que são muito aventureiros,
e que eles têm muita visão, são empreendedores, eles querem mudar de país 10 vezes, eles começam 532 negócios diferentes. Como que é a mulher que vai se casar com esse homem? Como ela pode completar melhor esse homem? E aqui na igreja, né, aconselhando, acompanhando famílias, casais, foi assim uma chave, virou realmente em muitos casamentos, porque geralmente o homem imigrante, ele tem pelo menos um pouquinho dessa característica, desse tipo de homem visionário, porque ele arrisca, porque ele realmente tem esses ideais de vida. E geralmente quem reclama desse homem visionário não é a esposa dele não, amor. Geralmente a mulher do homem visionário, ela é elástica, ela já casou com ele realmente pronta para o que der e vier, para as aventuras. Mas quem acha, meu Deus, que homem louco é esse? É a sogra, que fala, por que a minha filha foi casar com esse homem? Então tem sido muito bom ver, né, o encorajamento de muitos casais de homem visionário com mulher elástica e que também podem se completar e ser muito felizes entendendo essa característica no cabeça dessa casa, desse casamento, dessa família, que é o homem visionário. E a gente tem vários deles aqui na nossa igreja, imigrantes. Geralmente a mulher é aquele ponto de equilíbrio para esse homem visionário, porque ele quer abraçar o mundo, ele quer mudar o mundo, ele quer transformar a humanidade, ele quer revolucionar todas as coisas e muitas vezes ele acaba correndo muitos riscos. Inclusive, né, nós vemos, nos estudos mostram que geralmente o homem visionário ou ele vai ser muito rico, porque ele arrisca, ele investe na nova moda de negócio e dá certo, ou ele vai ser muito pobre, porque muitas vezes não dá certo. Agora me explica, Ana, como relacionar a felicidade com esses tipos de casamento? O que significa ser feliz num casamento de um homem que é visionário e uma mulher elástica? Como que é essa felicidade? Realmente a felicidade está em entender que o seu propósito é completar esse homem. Enquanto a mulher casada com um homem visionário não se tornar uma mulher flexível e quiser realmente viver uma vida mais estável, uma vida sem muitas mudanças, ela vai entrar em pânico, ela vai ter muito estresse. Agora, quando ela se entrega, né, para acompanhar o marido, então eles vivem muito bem. O estresse diminui porque ela é aquela apoiadora, ela é aquela encorajadora, é aquela que fala com ele, meu bem, olha, eu tô contigo, ninguém acredita, mas eu acredito, vamos tentar de novo, faliu uma vez, vamos levantar tudo de novo, vamos continuar, vamos avançar. Quando a mulher realmente assume essa identidade mulher elástica para completar um marido visionário, quando ela é essa mulher prudente, essa mulher que não é gastadeira, essa mulher que realmente é essa mulher sábia para poder dar bons conselhos para ele, para encorajá-lo, porque muitas vezes o homem visionário, ele é mais tendencioso a estar na depressão, a estar na melancolia, de tantas vezes se sentir frustrado por ideais frustrados, tentativas frustradas. Ela é essa mulher que é esse esteio de alegria para esse homem visionário. Eles experimentam a felicidade com muito ou com pouco. Eu me lembro, por exemplo, do Thomas Edison, né, que é um exemplo clássico de um homem visionário que tentou 1000 vezes até inventar a lâmpada elétrica. E todos nós estamos aqui usufruindo da luz elétrica, né? A mulher dele teve que suportar o quê? 999 tentativas frustradas. A felicidade estava em ser a encorajadora daquele homem, né? A felicidade estava em viver a jornada de aventura com esse homem visionário, né? Alguém fez um comentário aqui, quando é o contrário? Bem, a perspectiva bíblica, que é a nossa perspectiva como cristãos bíblicos, é o que está escrito na palavra, não é? Que não foi o homem feito por causa da mulher. Está escrito isso, viu, gente? Foi a mulher que foi criada para suprir uma necessidade. Então, quando nós somos solteiras, nós ainda temos a oportunidade, né, de conhecer melhor os nossos perfis, se nós somos uma mulher elástica que quer aventura, que quer arriscar, né? Por exemplo, uma missionária, uma mulher que tem vocação missionária, ela quer
doar a vida dela numa tribo indígena. São tantos povos não alcançados, né? Nós acabamos de viver aí no calendário cristão mundial o domingo da Ascensão, quando Jesus deixou a grande comissão. Então, tá bom, a mulher tem um chamado missionário. Se ela é solteira, então ela já sabe que ela tem que casar com um homem do tipo visionário. Visionário, porque se ela quer ir aos confins da terra, né? Se ela é uma mulher que não quer viver uma vida muito estável, uma vida muito previsível, ela é aventureira, então ela tem que fazer o quê? Se ela é elástica, vai casar com um visionário. Agora, se ela já casou, então ela é uma mulher bíblica, ela é uma mulher que vai obedecer o quê? Casei, como que eu vou agradar ao Senhor? Sendo uma missionária lá numa tribo indígena ou sendo a esposa que o meu marido precisa que eu seja? Então, esse ajuste ao tipo de homem com quem eu me casei é que vai ser o caminho da felicidade, porque não existe o caminho da felicidade, não passa por nenhum atalho. O caminho da felicidade está em agradar a Deus, e é nesse lugar que nós encontramos a graça de Deus para completar o nosso homem, não é? Ou então talvez você pode transformar o seu casamento e a sua vida num inferno. E é o caminho da infelicidade. Uma tristeza. Você vai destruir a sua vida e vai destruir a vida do seu marido. Então, quando você acaba não entendendo qual que é o chamado de Deus para você, como Deus construiu você, como Deus construiu o casamento, você vai destruir os dois. Ainda que você esteja dizendo assim, eu estou buscando a minha felicidade. Bem como se você está chegando agora, logo no início aqui da live, nós falamos que a felicidade não é um fim em si mesmo. A felicidade é uma experiência que temos enquanto estamos no caminho servindo o outro. Então, o homem, por exemplo, que é um homem estável, é outro tipo. Ele vai se alegrar em ver a esposa realizando os sonhos que Deus colocou no coração dela. Agora, se essa esposa não encorajar esse marido que é mais estável, esse marido vai murchar e vai morrer dentro de casa. Algumas semanas atrás eu conversava com uma esposa assim. O marido é um marido estável, um marido com o coração assim no Senhor, um marido que ama o Senhor, mas ela apurrinhou tanto ele, foi tão amarga dentro de casa, que ela veio falar comigo, olha, o fulano de tal era tão alegre, mas agora está indiferente. Agora ele não conversa mais, ele não tem mais palavras, ele já não tem mais assunto, não tem mais diálogo. E eu pensava lá com os meus botões, ela matou esse marido. Ela é o tipo da mulher rixosa que a Bíblia diz, né? Que fica como uma goteira, constantemente aquela goteira dentro da casa, dentro do casamento. Esse homem, como a Ana estudou e leu, esse homem não vai se divorciar. Ele não vai sair de casa porque ele entende essa solidez do casamento, mas ele vai morrer dentro de casa. E nem ele e nem a esposa vão viver essa experiência de felicidade, porque a felicidade está nessa doação em favor do outro. E quando nós fazemos isso, nós experimentamos a felicidade. É muito legal, você precisa ler esse livro porque fala da felicidade em tantos aspectos da nossa vida, mas chegou na hora da nossa live de falar sobre o capítulo que trata do casamento e a felicidade. Nós já falamos um pouquinho aqui do homem visionário e da mulher elástica. Se você tem perguntas, eu vi várias perguntas aqui surgindo nos comentários. Olha, leia no nosso livro, porque você vai poder ler, reler, fazer suas anotações. Aqui eu trago os exemplos bíblicos de cada tipo desse casal que se completa, e você vai receber conselhos muito práticos e que vão abrir o seu entendimento e vão ser uma chave virada no seu casamento. Se você é solteira, se você é solteiro, para você se conhecer e entender que tipo de cônjuge você precisa para um completar o outro, se encaixarem perfeitamente e viverem a felicidade. E se você é casado, para você poder honrar a Deus e, como mulher sábia, edificar o seu homem
quer seja ele um visionário, quer seja ele um homem estável, quer seja ele um homem comandante. Você vai entender como então salvar o seu casamento, porque só assim você vai viver a felicidade. E, inclusive, lembrando você que está entrando aqui agora na live, a partir de agora, a Editora Vida está fazendo uma promoção do livro com condições especiais, vai durar apenas 7 dias, só 7 dias começando agora e daqui para frente 7 dias, condições especiais para você adquirir O Caminho da Felicidade. E todas as plataformas de livros digitais, como a Amazon.com.br ou Amazon.com, você pode também adquirir o livro em forma de e-book. Gustavo, hoje mesmo eu fui no salão, fui lá retocar, tonalizar minhas luzes, estava muito loura, eu gosto de ficar mais moreninha mesmo. Fui fazer a unha e aí eu tava conversando lá, e salão é um lugar muito bom para papear, né? E as mulheres às vezes fazem até terapia no salão, porque se abrem. E eu cheguei lá e fiquei feliz demais, porque na outra ida ao salão, Sim. Uma das mulheres falou pra mim, começou a contar que ela tava pensando em se divorciar, e ela começou a descrever um pouquinho da situação dela, e aí eu já orei, falei, Senhor, o que eu digo, né, é uma responsabilidade muito grande dar um conselho, a gente não tá na pele da outra pessoa, né, não somos juízes de ninguém, mas aí me veio a clareza de que eu devia falar somente sobre esse capítulo. Aí eu falei, olha, sabia que eu escrevi um livro com o meu marido? Deixa eu te contar. Aí comecei a descrever os tipos de homens, os tipos de mulheres. E eu falei pra ela assim, olha, pelo pouquinho que você me contou, eu vou contar pra você de volta quem é o seu marido. Aí eu fui falar do senhor estável. Olha, pelo que você me contou, o seu marido, ele é aquele tipo de homem que te ajuda nas tarefas de casa, ele não se sente ameaçado porque você é uma mulher águia, você é uma mulher cheia de sonhos, cheia de iniciativas, cheia de empreendedorismo. Pelo que você está me contando aí, ele precisa de você para ser a marqueteira dele, né? Você que tem mesmo que falar para suas clientes o quão bom ele é, que ele é um pedreiro maravilhoso, como que ele é bom na construção para reformar a casa delas. Ele precisa de você mesmo para ser a marqueteira que divulga para todo mundo, não é? Ele parece assim meio sem iniciativa, mas não é que ele é parado, não. O que falta para o senhor estável não é mais velocidade, não. O que falta para o senhor estável é uma boa mulher águia que edifique esse homem, que faça com que ele alcance todo o seu potencial. E fui falando com ela, sabe? Fui dando algumas dicas bem práticas do livro. E ela foi ficando assim. Falei para ela, olha que maravilha, ele nunca vai divorciar de você. Falei para ela, olha, pelo que eu entendo, todos os meus estudos, esse homem estável, ele não te trai. Você pode ficar tranquila que esse homem nunca vai trazer doença sexualmente transmissível para você. Ele é aquele homem fiel, ele é aquele homem leal, ele é aquele homem que é um bom conselheiro. Você, se você prestar atenção, deixar o seu marido te dar conselho, você desacelera para ouvir o que ele tem para te falar, você vai ser muito feliz. E fui falando sobre isso com ela e tal, ela foi me ouvindo. Gente, hoje quando eu cheguei no salão, essa mulher me abraçou e falou para mim, Ana, eu segui os seus conselhos e olha aqui, ó, colocou a aliança de volta no dedo. Olha que lindo. E se antes ela estava na última vez da Ana no salão, ela estava assim desanimada, triste, angustiada, hoje, pelo que a Ana comentou comigo, a expressão dela era outra. A alegria, a felicidade está em servir aquela outra pessoa que Deus coloca diante de nós, dentro da força e da capacitação que Deus nos deu. Ah, mas eu não tenho força, não tenho capacitação. Para suportar isso. Peça a Deus, Deus dá, Deus sustenta. Agora, Ana, eu queria passar para um outro capítulo, porque é um dos nossos... Peraí, a gente não falou sobre o comandante. Ah, não, mas o pessoal vai ler o livro. Você vai contar o livro todo aqui? Não, pode não. Isso aqui é só para dar um gostinho. Deixa eu só dar uma pincelada, então, né? Os 3 tipos de homens e os 3 tipos de mulheres, entendendo que a gente tem sempre uma combinação dos tipos. Então, por exemplo, o Gustavo é um homem estável, visionário. Eu sou, então, a mulher que completa esse homem, né? Que graças a Deus a gente casou bem, né? A gente se encaixou bem desde o início, a gente se
se conhecia bem para escolher bem? Mais ou menos. A gente se encaixou assim? bem, mas desde o início porque é um processo, né, meu bem? Sim. É um trabalho, é um casamento que as pessoas vão imaginar assim, meu Deus, eles nunca discordaram na cor da parede? Imagina. Não, isso não acontece aqui em casa, não, só na casa dos outros. Não, com certeza, a felicidade é uma construção, é um aprendizado, mas eu digo assim, os tipos que nós somos, né, a gente acertou mesmo. Então você é um visionário estável, ou melhor, um estável visionário casado com uma águia elástica. Se eu não fosse casada com um senhor estável, diante do trono nunca estaria acontecendo já há quase 25 anos, porque ele me deixa viajar, ele não tem ciúmes de mim, ele se alegra com as minhas realizações. Só o senhor estável permite que uma mulher águia seja uma doutora, pós-doutora, né? Seja essa mulher aí até, sei lá, comandante de piloto de avião. Você pode ser mulher, se você for casada com um homem estável. Então, os outros tipos são o comandante, que é casado com a mulher rainha. Por exemplo, o meu pai, o pastor Márcio Valadão, é um comandante. Quando ele estava procurando uma esposa, ele achou a minha mãe, né, a Renata, e ele fala claramente, a vida toda a gente cresceu ouvindo o papai falar isso. Eu não procurei uma pastora. Eu procurei uma esposa e mãe para os meus filhos. Então, assim, é tão lindo quando a gente entende os tipos, porque a gente recebe a graça de Deus para completar esse marido, para edificar esse marido. Eu estava hospedada lá no Recife, numa casa de uma família admirável. E eles deixaram bem claro que a empresa da família chegou aonde chegou, e a família toda ali reunida, né? Filhos, filhas, genros, noras, netos, todo mundo ali em volta da mesa, da casa da avó, né? O avô já faleceu, mas a memória dele assim está em tudo, está nas conversas, em tudo que eles construíram. E eles falaram para mim, olha, o segredo do sucesso da nossa empresa e da nossa família está na sabedoria da mamãe, na sabedoria dessa mulher. E ela é uma mulher rainha, casada com um comandante que construiu um grande império. Então, o nosso livro Caminho da Felicidade traz nesse capítulo conselhos muito práticos e que vão biblicamente também ajudar você a ser feliz no casamento que o Senhor preparou para você. Um dos capítulos aqui fala sobre a depressão. E a depressão é o mal do século XXI. A depressão, diz, eu vou ler aqui uma parte do capítulo, afeta pessoas de todas as classes sociais em todas as partes do mundo. Segundo a OMS, o número de pessoas com depressão aumenta a cada ano. Infelizmente, o suicídio como resultado da depressão é a segunda principal causa de morte no planeta entre pessoas de 15 e 29 anos de idade. Olha que loucura! O suicídio é a segunda principal causa de morte no mundo. Numa pesquisa feita nos Estados Unidos, constatou-se que para cada 2 homicídios acontecem 3 suicídios. Meu Deus. E o suicídio aumentou 31% de 2001 a 2017. Num país que tem tudo, uma estrutura até de segurança social tão estável, ou seja, não é uma a economia circunstância sólida, não é finança, não é nada que determina a nossa felicidade. Olha esse dado do governo japonês. Em 2016, o governo japonês reconheceu que mais de 2.000 pessoas haviam cometido suicídio naquele ano por causa do estresse decorrente das jornadas insanas de trabalho. No ano seguinte a esse pronunciamento do governo, uma mulher de 31 anos morreu por excesso de trabalho. Segundo as autoridades japonesas, o coração dela simplesmente parou de bater porque ela trabalhou demais, sem fazer as pausas necessárias para o descanso. A pressão para que as pessoas funcionem como máquinas, produzam cada vez mais e rompam constantemente seus limites, tem levado os indivíduos ao estresse, ao esgotamento, à depressão, ao suicídio e, em alguns casos, como no Japão, ao karoshi, ou seja, a morte por excesso de trabalho. Meu Deus. Então esse é um retrato terrível do nosso mundo hoje. E a resposta para essa situação é o que a Bíblia nos chama a fazer acontecer na nossa vida.
que é o descanso. Nós precisamos aprender a parar. Nós precisamos aprender a deixar de fazer o que a gente faz 6 dias por semana. A Bíblia estabeleceu um dia, que é o dia para o descanso. Seu dia para o descanso pode ser domingo, pode ser segunda, pode ser terça, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, pode ser no sábado, mas o importante é que você tenha um dia em que você para tudo, em que você descansa, em que você traz o refrigério para o seu coração, em que você se conecta com Deus. E esse é um dos capítulos muito importantes desse livro. E o descanso, o que é o descanso? É ficar parado, dormindo o dia inteiro? Não, o descanso é aquele momento em que você separa para estar com a sua família, para estar com a sua esposa, os seus filhos, para falarem de coisas boas. No dia do descanso, você não pode ficar falando de problema, de dor, de dificuldade, de luta, de batalha. Fala do perdão, fala da graça, fala de alegria, conta histórias que sejam boas e edificantes. Dá risada, né? Dá risada para você e para os seus filhos. É muito interessante que na Bíblia, o profeta Elias, que é um ícone, um personagem bíblico assim dos mais relevantes, ele enfrentou a vontade até de morrer, né? Debaixo daquele estresse, daquele medo, da intimidação de Jezabel. E a depressão, ela ameaça os homens e as mulheres de Deus. Então não quer dizer que é uma pessoa rebelde contra Deus, uma pessoa que está em pecado, uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa endemoniada. Não, pode ser um santo homem, uma santa mulher de Deus, né? Muitos de vocês acompanharam o álbum Respirar, que traz esse processo de cura da depressão, de um bálsamo muito grande que eu recebi e com ele eu compus e compartilhei com vocês, né? Não existe uma dor que eu sinta que não tenha poder para curar. Não existe uma lágrima que ele não possa enxugar. Então o Senhor, ele tem mesmo, né? O caminho da felicidade para curar a nossa alma, para restaurar a nossa alma. E um dos conselhos que Deus deu a Elias foi exatamente: come e dorme. Quando ele estava mais precisando, né, de restauração na sua alma, ele entendeu que o descanso era o caminho para isso. Então esse capítulo no nosso livro Caminho da Felicidade é muito importante sobre o descanso. E se você está entrando agora, a partir dessa live, a Editora Vida está começando uma promoção em condições especiais, uma promoção para que você adquira o livro com condições especiais. 7 dias apenas, com esse descontão de lançamento. E nós temos o link na nossa bio, também no nosso stories aqui, a gente vai colocar logo depois da live, para você acessar o site da Editora Vida e receber aí onde você está, em todo o Brasil. Nós também temos o livro no formato e-book, principalmente para gente que mora fora do Brasil, às vezes o frete fica muito caro, né? A não ser que você faça como muitas pessoas que eu conheço, já estão encomendando, pedindo pro pessoal, manda pra gente aqui fora do Brasil. O livro em papel é muito gostoso, a qualidade está linda, mas você já pode ler no seu celular, no seu computador, no seu iPad, porque você pode comprar no Amazon.com, na books.apple.com, você pode adquirir em todas as plataformas de livro digital também. Nesse capítulo sobre o descanso, tem uma parte aqui que eu estudei do um filósofo sul-coreano, que é o Byung-Chul Han. Ele fala que um dos problemas da sociedade hoje é o excesso de positividade, a compulsão. E você já deve ter ouvido esse tipo de compulsão sem saber que é compulsão. As pessoas dizem: você pode ser tudo, você pode fazer tudo, você pode fazer o que você quiser. Faça, 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 faça. Essa pressão em cima das pessoas para que elas façam cada vez mais. E dizendo: você vai conseguir, você vai conseguir, você vai conseguir, você tem que conseguir. O que essas pessoas que falam assim não entendem, não sabem, é que elas estão colocando um peso sobre o outro que imagina que tem que conseguir fazer todas as coisas, e quando ele não consegue, ele se esgota. Ele simplesmente desaba. Ele cai em depressão, ele vive esse esgotamento total, esse burnout. Por quê? Porque ele não aprendeu a viver as cadências da vida, os ritmos da vida. E tem os perfis, as pessoas são diferentes. Tem pessoas que têm um perfil, a Ana falou dos perfis do casamento, mas existem os perfis de identidade. Tem pessoas que
que a habilidade delas é o estudar, é o escrever, eles são mestres, como Paulo fala em Romanos 12. Outras pessoas são aquelas doadoras, elas trabalham porque elas estão pensando na família, elas querem conseguir doar e deixar um maior legado, o melhor legado para os outros. Existem aquelas pessoas que são as misericordiosas, elas estão preocupadas com um só. Se você colocar um misericordioso para confrontar um problema que o profeta confronta, o profeta é esse que confronta o problema, que aponta e diz que está errado, você fez isso, você não tem que se arrepender. Se você colocar uma pessoa que tem um perfil de misericórdia para confrontar o problema, essa pessoa vai desabar. Ela não tem essa estrutura em Deus para confrontar o problema. Então, se você exigir que a pessoa seja todas as coisas, cubra todos os perfis, você vai levar essa pessoa ao esgotamento. Essa exigência de uma alta performance, né? Essa exigência, né, muitas vezes tem levado a esse burnout. Então, nós precisamos entender o nosso perfil, entender o que Deus nos criou para ser, fazer, qual é a expectativa de Deus a nosso respeito, que é muito diferente da expectativa da sociedade, dos homens. E no nosso livro, O Caminho da Felicidade, você vai poder entender todas essas perspectivas. E esse descontão de lançamento por 7 dias, a Editora Vida está proporcionando para você a partir de agora nessa live. E eu quero sugerir que você adquira o seu livro, que você dê de presente. Eu ia falar isso, Ana. Você adquire o seu e compra outro para mandar de presente para uma outra pessoa. Sim. O caminho da felicidade é esse, você poder servir o outro. Quando a gente encontra algo que nos faz bem, a gente quer compartilhar, né? É isso aí. Quando a gente ouve uma notícia muito boa, precisa contar para outros também. Não podemos guardar para nós a vida toda. Vamos compartilhar o que a gente tem. Eu quero te contar que Jesus vai te fazer bem. Tem música pra tudo, mas hoje nós temos não só as músicas nas plataformas digitais para acompanharem a trilha sonora do seu dia a dia, mas também o nosso novo livro, O Caminho da Felicidade, que você compra também nas plataformas de e-book ou fazendo a compra do livro físico para a Editora Vida entregar para você, fazer esse frete para todo o Brasil com super desconto desses 7 dias a partir dessa nossa live de lançamento. E a gente também quer fazer alguns agradecimentos, né? Muito obrigada à Editora Vida, que realizou esse sonho. Olha que lindas canecas que a Editora Vida fez pra gente. Aqui em casa a gente tem tomado nosso café, né? Celebrando aí o lançamento desse nosso sonho realizado. E que Deus abençoe a Editora Vida, que Deus abençoe também cada leitor. Esse livro foi lançado no nosso congresso Diante do Trono, então muito obrigada a todos os congressistas que estavam ali, que adquiriram os seus livros. E nós queremos agradecer também a todas as livrarias parceiras que já têm o nosso livro à disposição. Em Belo Horizonte, a livraria Seara, que é a livraria da Igreja Batista da Lagoinha, é uma das melhores livrarias do Brasil, uma livraria enorme. Olha, você encontra tudo lá na livraria Seara. É uma das minhas paradas, toda vez que eu vou para Belo Horizonte, eu paro na Seara para ver os lançamentos. É extraordinário. Isso. Olha, já tem alguém perguntando, tem na Amazon? Tem. Todas as plataformas. Tem na Amazon, tem nas redes Leitura, Ebenezer, Distribuidora Curitiba, Maná Books, Gospel Goods, Distribuidora Plenitude, Shopping Gospel e Loyola. E tem também outros lugares. Pela Amazon você compra digitalmente no mundo todo. Tem em Portugal, se você está em Portugal, tem em Boston. No Centro de Literatura Cristã está chegando em Portugal, no CLC. Na Praal Store está chegando, na Capu, na CPAD de Boston está chegando também. Aqui em Deerfield nós temos o Café com Vida, que também é uma livraria que está trazendo. Então, inclusive, a gente pode pedir para você fazer esse incentivo para a livraria aí da sua cidade. Olha, por favor, traga o livro da Editora Vida, do pastor Gustavo, da Ana Paula, porque assim as igrejas aí perto de você também vão poder usufruir na livraria da cidade. Mas não tem dificuldade hoje nesse mundo da internet, né, Gustavo? Não. Então, você tem aí o site da Editora Vida, nós vamos colocar no Stories, nós vamos colocar, o link já está na nossa bio, para você aproveitar
esses 7 dias a partir de hoje com um super desconto de lançamento do nosso livro, O Caminho da Felicidade Não Está Longe de Você. E eu queria que a gente também lesse aqui o endosso de algumas pessoas muito especiais que leram o nosso livro antes mesmo de ser publicado, né, que receberam o manuscrito e que recomendaram, que nos edificaram muito. Olha, eu vou ler o primeiro aqui. Da Debbie Titus, nossa querida Debbie, ela escreveu: os melhores endossos para um livro são a vida dos autores. Nas circunstâncias mais sombrias, vi Ana e Gustavo transformarem seu luto em dança. Eles permaneceram fiéis à felicidade, mesmo em meio a circunstâncias terríveis, e também ensinarão você a fazer isso. Este livro bíblico e perspicaz irá desbloquear o seu tesouro de alegria e liberar a felicidade em sua vida cotidiana. Amém. Uau, eu fiquei muito emocionada com esse endosso, viu? Fica aí a dica, fica aí o incentivo para que você possa também ler O Caminho da Felicidade. Não Conta está aqui, longe amor, o de que você. o Luciano Subirá, seu amigo, escreveu de endosso para o nosso livro. Meus amigos Gustavo e Ana Paula Bessa guiam-nos de forma bíblica e prática em uma importante jornada de avaliação e definição da felicidade. Eles demonstram não apenas que ela é possível, como também sinalizam seu caminho de modo prático e centrado em Jesus. Amém. Amamos o pastor Luciano, que fez esse endosso. Temos o endosso da pastora Thalita, do pastor Arthur Pereira, o endosso do pastor Jonatas Câmara, Reverendo Jeremias Pereira, do reverendo Jeremias, do pastor Márcio Valadão, do Larry Titus. Então foi muito especial a gente receber esses endossos que leram o manuscrito antes mesmo de ser publicado, e que Deus abençoe vocês ao lerem o nosso livro. Eu vou terminar assim com essa citação aqui do livro, aqui, uma citação que eu tirei do James Houston. Aliás, posso fazer mais um parênteses? Faça. É um livro Pode. riquíssimo em referências. Você que, como eu, gosta de procurar pelos livros que são citados no livro que você está lendo, você vai encontrar muitas notas de rodapé. É um livro cheio de pesquisa, realmente. É um livro Sim. riquíssimo. E aí está uma citação de um outro clássico, que é o livro do James Houston. Inclusive, o título do livro dele é A Felicidade, em busca de uma vida verdadeiramente plena. Olha a citação dele. A felicidade somente pode ser completa quando concedida a outras pessoas. Ela jamais pode ser vivenciada de modo egoísta, para o nosso próprio bem, mas deve ser compartilhada. Não podemos nos agarrar à felicidade simplesmente, mas é preciso abrir mão dela antes que nós e os outros possamos verdadeiramente desfrutá-la. Então, a felicidade, portanto, é algo que não buscamos para nós mesmos, mas encontramos enquanto damos ao outro. Mas é isso aí, Ana. Eu acho que a live está chegando no final. Deus abençoe. Lembre-se, é apenas por 7 dias essa promoção em condições especiais para você adquirir o livro O Caminho da Felicidade. Deus abençoe. Podemos orar, amor, antes da gente Amém. finalizar? Ó Pai, que as pessoas encontrem nessa jornada da vida a felicidade que somente o Senhor pode trazer ao coração de cada um de nós. Sim, sim. Aqueles que estão tristes, ó Deus, aqueles que estão vivendo conflitos, aqueles que estão em dúvidas, aqueles que estão com a dor do desespero no coração. Pai, que nesse momento recebam o refrigério trazido pelo Teu Santo Espírito. Que nesse momento experimentem paz. Que nesse momento eles recebam a alegria e a felicidade que só o Senhor pode conceder a cada um. Faz isso, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, abençoa, visita cada pessoa, encha cada lar com a glória da Tua presença. Pai, situações que não entendemos, eventos que nós não compreendemos, Pai, entregamos a Ti toda a nossa pergunta, todas as nossas inquietações, porque sabemos que do Senhor procede a paz, do Senhor procede o consolo, do Senhor vem a felicidade. Abençoa cada pessoa. E que todos aqui, ó Deus, consigam em Cristo cantar nas situações mais adversas da vida. Mesmo nas prisões, que o Senhor venha colocar um cântico de louvor em cada coração, em cada vida. Visita cada um nessa noite, visita cada um agora, nesse momento, Pai,
Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Esse livro foi feito para a glória de Deus, é consagrado ao Senhor e que cumpra todo o propósito de abençoar você no caminho da felicidade. Depois conta pra gente, manda DM, escreve nos comentários os nossos posts sobre o livro. O melhor marketing, a melhor propaganda é o boca a boca, é você falando para os outros aquilo que esse livro vai provocar no seu coração, no seu dia a dia. E olha, especialmente conta para todo mundo sobre o capítulo do casamento e felicidade. Ah, porque Bela, fala do meu capítulo que eu escrevi, Jesus. Claro, fale de todos. Mas eu sei que a gente vai ter assim muitos testemunhos práticos mesmo de famílias restauradas. Amém. Por causa desse capítulo e desse livro. Então vamos espalhar essa boa notícia. Amém. Um beijo, queridos. Vamos salvar a live para você também, dizer para todo mundo que devia ter ouvido o nosso bate-papo aqui para assistir mesmo depois. Tem gente perguntando aqui, e o DT21? Tá quase. Em breve a gente tem mais live aqui para falar de música nova, do nosso álbum novo que está sendo preparado para vocês. Deus abençoe.